Salmo 132. Querido, senta aí um pouquinho. Eu preciso liberar algo. Quantos aqui já ouviram falar que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus? Quantos aqui? Quantos aqui conhecem a história do pequeno Davi? Quantos? Quantos, por favor? Alguma vez na sua vida você já se imaginou o porquê Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Eu por muitas vezes, Braulio, na minha vida, Ralfinho, ouvi pessoas dizerem assim: Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha prontidão em se arrepender, reconhecer os seus erros, e por isso ele foi... Não é isso. A Bíblia não diz isso. Porque se nós analisarmos a Bíblia, nós vamos ver que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus antes mesmo de ter pecado com Batseba. Jefferson, Carol, antes de Davi cometer o adultério com Batseba, ele já era reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. E outra, Davi não foi o único na Bíblia a ser citado como alguém que se prostrava e se arrependia, evangelista Fernando, prontamente, Lu, quando errava. Mas há detalhes aqui no Salmo 132 que diz assim: Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto poderoso ao poderoso de Jacó. Presta bem atenção nisso aqui, hein? Não entrarei na minha tenda e nem me deitarei no meu leito. Não concederei sono aos meus olhos, nem um cochilo às minhas pálpebras, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Feche os olhos um pouquinho. Amigo Espírito Santo, há uma poderosa revelação nesse texto, e eu quero compartilhar com a tua igreja nessa noite, que nós possamos viver um nível de intelectualidade dos céus, para absorvermos e colocarmos em prática tudo que aqui vai ser liberado. Nós te louvamos, ó Deus, porque não há dúvidas de que o Senhor está nesse lugar. Senhor, muito obrigado mesmo, porque nós podemos sentir a tua presença aqui. Eu não tenho dúvidas de que essa noite, mesmo sendo uma noite atípica, será uma noite restauradora, transformadora, uma noite poderosa. Assim eu oro em nome de Jesus. Queridos, prestem bem atenção. Esse salmo foi escrito pelo Davi, que até então não era rei, quando ele estava fugindo de Saul. E aonde Davi estava nesse exato momento? No deserto. Então presta bem atenção, eu quero compartilhar com vocês, porque essa semana orando ao Senhor, aí sabe fazer uma pose, né? Vamos respeitar, né? Fica à vontade, amor, esse altar é seu, você é linda, esse altar combina com você. Já te amo, estou apaixonado. Não? Mas Davi estava no deserto fugindo. E eu entendi, Lu, eu entendi, evangelista Fernando, que Davi não foi considerado um homem segundo o coração de Deus porque ele sabia se arrepender. Gente, é sempre assim. Ainda tentei dar uma enrolada. Os dois ônibus chegaram ali. Quando essas crianças estiverem prontas, presta bem atenção no que eu vou falar. Elas entram, sentam, e eu preciso pregar. Então eu quero pedir a coordenação aí, e depois eu quero conversar com vocês, para ajeitar essas crianças aí. As crianças vão sentar, cuidado, hein, para não ser atropelado. Talvez o seu filho foi para lá um Velotrol, está entrando aí uma Kawasaki Ninja. Dessa vez eu e a Dani não tivemos oportunidade de estar lá. Dindim, pregar para velho, para adulto é fácil. Eu quero ver essas crianças ali, ó. Ali, meu filho, o filho chora, a mãe vê e chora junto. Tem dia que o culto acaba aqui, mas lá está rolando ainda. Talvez seu filho veio para esse encontro aqui um Velotrol.
Na minha época era velocípede. Na nossa época, né, Ana? Nós que temos 50, velocípede. Você tem mais que eu, você é mais velho que eu. Então, naquela época era velocípede, né? Se de repente foi um velocípede, está entrando uma Kawasaki, pastor Léo. Então, olha só, pastor Gil, depois se abraça quem tiver que abraçar, organiza essa entrada logo para mim, porque eu quero essas crianças sentadas ali, ó. Porque eu não sabia. Oi, pastor William, uma honra. Davi está aí, não, né? Não? Aquela mensagem no grupo de pastores foi alguma indireta para o Márcio? Não? Nada, só mesmo compartilhando, aquela carinha de gatinho feliz. Vai entrar uma... Gente, a base dessa igreja vem forte. Eu vou repetir, a base vem forte. Eu queria pedir que eles acelerassem ali. Cadê a pastora Júlia? Eu vi a pastora Júlia. Tem musiquinha, pastora Júlia? Cadê a pastora Júlia? Sobe aqui, pastora Júlia. Seu pai está velho, está cansado. Ah, não, por aqui mesmo, moço. Por aqui mesmo, a luz na passarela que lá vem ela. Vem. Tem musiquinha? Porque eles não vão entrar seco. Não, eu vou te dar aqui o microfone. Não, eu estou te chamando para subir. Até Nicolas levantar. Você estava lá, pá, na empolgação. Por favor, gente, essas crianças lá. É até desumano. Quando tem encontro teen, quando tem encontro dos adultos, as crianças vibram muito. E eu vou falar para vocês, se tem um momento do encontro, do retiro deles, que eles esperam é esse. Né, tia Sandra? Cuidado que vem a galera aí. Tá, a melhor idade chega para lá, senão vão arrastar a senhora. Eu sei que a senhora é puro suco, mas... Então a gente não pode privar essas crianças disso não. Ó, presta bem atenção. Evangelista Paulo, orienta aí. Só pede a galera para ficar ligado, hein? O que eles vão fazer eu não sei, eu estou até com medo. Mas gente, ó, eu serei breve na palavra, mas eu preciso liberar essa palavra, é muito de Deus. Mas eu não posso privar essas crianças. Pastora Pri, oi, tá aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria convidar vocês a se colocar de pé nesse momento. Tem algum pai animado aí, com saudade? Glória a Deus. Porque lá fora tem uma galerinha cheia do poder. Tá tudo certo aí? Vai, Nicolas. Cadê Nicolas? Cantar, louve ao Senhor todo em ser. Louve ao Senhor todo em ser. Louve ao Senhor todo em ser. Louve ao Senhor. Eu louvo nos vales. Eu louvo nos vales, eu louvo nos montes, eu louvo no dia, eu louvo na noite, eu louvo se vejo, se estou cercado, os meus inimigos estão derrotados. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo meu ser. Louve ao Senhor todo meu ser. Eu louvo se vejo, eu louvo se não. Eu louvo pois sei que estou em suas mãos, guerreiro louvando em alegria.
adoração. Com meu louvor, muralhas cairão. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo meu ser. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É pra tirar o pé do chão. É pra tirar o pé do chão. Senhor, encher esse lugar. Eu já catei até um boné. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vai, é pra tirar o pé do chão. Fala-me, eu quero te ouvir. Eu não quero ver ninguém parado, hein? Ninguém parado, hein? Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me. 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 Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Ai! Eu conto os segundos só pra te encontrar. Pois quando estou em tua presença, dá vontade de pular. Tira o pé do chão! Isso aqui é vinho novo, caramba! Dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Segura aí, segura aí! Eu quero ver a criançada comigo! Pode me chamar de maluco! Vai! Eu quero ver a criançada, criançada! Pode me chamar de maluco! Quem pode aplaudir a Jesus bem forte aí? Faz barulho pra Jesus, galera! Acende a luz aí, acende a luz aí! Presta bem atenção aqui, galera! Ei! Eu pedi para separar aquele cantinho lá. Então a coordenação, os titios, a galera maiorzinha que quiser ficar aqui, pode ficar sentado aqui. Agora os demais lá, eu preciso liberar uma palavra rápida. Ó, a coordenação aí, ó, nós vamos encerrar adorando, tá? Não libera a galera não, senta lá agora para ouvir a palavra. Só brabo. E aí, vocês estão bem? Chapa quente, hein? Eu não tenho estrutura para isso mais. Tamanho eu tenho, estrutura. Fui pular com as crianças aqui, não sei se foi cãibra, o que foi isso. Ei, depois você abraça, beija. Aí, ó, os coordenadores, os titios, me ajudam a organizar as crianças aí, porque eu preciso liberar uma palavra para você. Porque é importantíssimo. Olhem para mim aqui os adultos, as crianças, eu sei que estão empolgados, por isso que eu já pedi para os tios ajeitarem ali. Porque, gente, olha só, eu quero agradecer a você, papai, você, mamãe, que liberou o seu filho para estar conosco nesse fim de semana. Eu quero agradecer a credibilidade, mas é de suma importância que daqui por diante seja feita a manutenção na vida dessas crianças. Eu vou esperar um pouquinho eles sentarem ali.
Porque não adianta mandar o filho para um fim de semana, em um acampamento, em um retiro, e depois não investir, não apoiar. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Ei, pronto, presta bem atenção. Eu acredito que aqui, esse ano é um ano eleitoral, sim ou não? Sim ou não? Mas eu acredito que aqui está a próxima geração de presidentes da república, governadores, senadores, advogados, médicos, homens e mulheres que vão influenciar diversas áreas da nossa sociedade. Então, eu peguei esse boné aqui do meu genro. Quando eu botei, ele meio que desceu igual a touca, porque a moringa dele é grande, mas eu ajeitei. Eu te devolvo até o final do culto, só para poder fechar com a galera ali. É porque eu estou um pouquinho fora de forma, eu ganhei a camisa, mas a camisa não ficou legal a mim não, até tentei vestir. E segundo o meu genro, a gente veste o mesmo número, né? A gente vê pela cabeça. Oh meu Deus, guarda meus netos. Mas eu preciso liberar uma palavra para vocês aqui, muito inteligente. Como eu estava falando, eu não esqueci. Presta bem atenção aqui, ó. Papai e mamãe, ouçam-me, rápido, vai ser rápido. Eu disse que seria um domingo atípico. Ah, Diego, você... Rapaz. Ai, Diego. Ele veio, rapaz. Eu falei o seguinte. Quantos aqui já ouviram falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Só que muitos pregadores por aí dizem que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha uma característica de saber prostrar-se imediatamente, de se arrepender imediatamente quando cometia qualquer pecado. Mas eu disse que Davi fazia isso antes mesmo de ter cometido o adultério com Batseba. Eu disse também que isso aí não é parâmetro para ser considerado um homem segundo o coração de Deus, porque a Bíblia nos prova, mestre Felipe, pastor Nicolas, que outros homens também tinham facilidade, evangelista Sandro, de se prostrar diante de Deus quando erravam. Então, minha pastora Lu, pastora Shirley, a galera que veio do Rio de Janeiro só para servir, pastor Evandro, outros homens, além de Davi, também tinham a disponibilidade, Lu, de se prostrar, pastora Priscila, quando erravam. Mas aqui no Salmo 132, e nós lemos ali, Davi estava no deserto, fugindo de Saul. Gente, olha que interessante. Enquanto Davi tocava sua harpa, Saul arremessava sua lança. Então fica tranquilo, querido. Se você foi chamado para cumprir uma obra de excelência, não se distraia com os invejosos. Todas as vezes que você estiver no caminho do Senhor fazendo a coisa correta, certamente alguém vai querer jogar um dardo, uma lança, uma flecha contra você. Mas o Senhor de todos os males te livrará. Mas esse texto eu vou provar você na Bíblia, e através dessa figura aqui, que fez Maria com que Davi fosse considerado, Gabriel, o homem segundo o coração de Deus. Nós lemos ali que Davi falou assim: Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda, nem deitarei no meu leito, não concederei sono aos meus olhos, nem cochilo às minhas pálpebras, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Quando Davi fez essa oração no deserto, enquanto ele fugia de Saul, ao que ele se referia? A isso aqui, ó, a essa arca. E quando nós lemos aqui na Bíblia, querido, presta bem atenção no que eu vou te falar. Esse salmo aqui é a chave para que eu e você hoje possamos nos conectar ao coração de Davi, e quem sabe também sermos nesse tempo, na nossa geração, sermos reconhecidos como homens e mulheres segundo o coração de Deus. Você não precisa cantar bem, ter eloquência na palavra, ter desenvoltura, uma boa oratória para ser considerado homem segundo. Outra coisa, não é o seu jejum, não é a sua adoração, não é a sua sapiência, não. É o seu coração. Até porque eu digo nessa casa aqui, que os nossos conhecimentos, os nossos títulos, as nossas teologias, se não estiverem alinhadas à unção e à essência que carregamos, não vale de nada.
Mas lendo aqui esse texto, eu pude entender, e eu quero mostrar para você, que antes mesmo de Davi escrever esse salmo, 1 Crônicas, rápido Luan, 1 Crônicas capítulo 28, versículo 4, Davi, ele já sentia assim, evangelista Denise, 1 Crônicas 28, versículo 4, presta bem atenção, grava essa frase que eu vou te falar. Deixa eu engolir essa miséria dessa bala que eu ganhei, que eu botei na boca, peguei da mão de alguma criança, botei na boca, já quase engasguei 2 vezes, 1, 2, 3 e... Agora eu falo. Presta bem atenção. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu a minha família. Dentre os filhos do meu pai, ele quis fazer-me rei de todo Israel. Presta bem atenção. A certeza e a convicção que você tem sobre a identidade que você possui, a unção que você carrega, vai determinar os lugares altos aonde você chegará em Deus. Davi aqui era um fugitivo, e ele já tinha a convicção de que Deus o havia escolhido. Pergunto eu a você, Davi aqui tinha aprovação de alguém? Tinha alguma nomenclatura ou alguma patente? Até porque homens e mulheres de sucesso não podem ser considerados de sucesso pelas brevês, pelas divisas, mas pelas cicatrizes que carregam e ninguém vê. Então eu quero te dizer uma coisa firmada nessa pique-bleia, você é brabo, assembleano mesmo. Saiu de um metodistão agora, entrou um bleiano aí, cantou muito, né, com Rose Nascimento, esses caras, né. Aqui, eu quero que você grave, Paulinho, a convicção da identidade que você possui, linkado ao chamado de Deus para a sua vida, vai determinar os níveis que você vai chegar aonde o Senhor já estabeleceu. Então, antes de Davi escrever o Salmo 132, em Crônicas ele já sabia quem ele era em Deus, Renato. E ele disse: Isa, o Senhor me escolheu, dentre os filhos eu fui escolhido. Ei, tá ali, eu já falei, mãe, tia, madrinha. Se talvez eu dependesse da sociedade nos anos 80, nos anos 90, quando eu estava na sarjeta, na drogadição. Gente, eu morei, ficar um tempo lá no Espírito Santo com a minha madrinha. Eu sei que eu decepcionei muito, eu sei que eu fiz muita gente chorar. Mas talvez se fosse pela probabilidade humana, Dindinha, hoje eu não estaria aqui. Estaria? Não. Diego, você nem era nascido, se mete nisso. Eu não dava banho em Diego, passava talquinho em Diego. Ficou vermelho, Diego? Não? Diego está solteiro, eu preciso casar Diego, gente. Eu estou orando para que Deus envie uma mulher da parte dele. Levanta a mão, Diego. Aqui tem mulher solteira de Deus querendo casar, Diego. É aqui, Diego. Imagina, Diego, você pastoreando. Dindinho, eu falei para Diego, no dia que ele teve que ir no dia dos pais, eu falei: Diego, me dá um presente, eu nunca te pedi. E eu me recordo que Diego falou assim, no meu batismo, com a garrafinha de Coca-Cola na mão, ele falou assim, quando eu disse na casa de recuperação lá que eu queria ser pastor, estava a senhora, vovó, Aninha, Diego, mamãe. Vovó falou assim: pastor nada, para com esse negócio, né? Você está aqui só para sair da droga. Esse menino aqui, não sei se ele tinha 5 anos, foi em 95. Ele falou assim: eu vou tocar aonde Enéas for pastor. Aquele lugar ali está te esperando, as suas palavras têm poder. Quantos creem nisso? Deus manda uma varoa para Diego, para ele casar e vir congregar aqui. Ele vai pastorear aqui, vai ser pastor aqui. Mas olha só, presta bem atenção, ou seja, antes de ser escolhido, Deus já tinha estabelecido, querido. Não permita que nada, nem ninguém, nem circunstância contrária impeça você de ser o que Deus estabeleceu para que você seja. Então Davi estava fugindo, não tinha probabilidade nenhuma, não tinha influência, mas tinha relacionamento com Deus e falou: Deus me escolheu dentre todos, então eu estou te provando. Então presta bem atenção, a maneira como você se vê, a realidade que você acredita para si mesmo, vai determinar aonde você quer chegar, e aonde você pode chegar, e aonde você tem que chegar a partir de hoje. Amém ou não amém?
Só que presta bem atenção, quantos querem descobrir o que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus? Eu preciso liberar isso para a gente ir embora. Vamos lá, rapidamente. Êxodo capítulo 25, versículo 10. A Bíblia diz que o povo havia pecado contra o Senhor. Presta bem atenção, se você tem caneta, anota, se você tem papel, pode gravar. Presta bem atenção. Dodô, erudito, presta bem atenção. O povo estava escravizado, evangelista Fernando. Deus então os tira, pastora Vivi, do Egito, João Marcos. Só que o povo ainda assim, Luan, questionava, o povo reclamava, porque o povo havia saído do Egito, mas o Egito ainda estava entranhado neles. E aí Deus os chama, fala assim: Moisés, reúne o povo ao redor do monte Sinai, porque eu quero falar com vocês. A Bíblia diz que quando eles ouviram sons de trovões, quando eles viram relâmpagos, eles ficaram tão aterrorizados que eles falaram assim: Moisés, fala você conosco, nós não queremos falar com esse Deus. Então entenda, Ana, Deus queria, pastor Aquino, relacionamento. O povo escolheu o regulamento. E eu tenho dito que numa casa onde tem muito regulamento é porque o relacionamento é fraco. Agora a Bíblia diz que Deus então fala assim: Moisés, eu vou escrever algumas leis em tábuas de pedra, eu vou te dar, e quando você chegar lá você lê para o povo. Só que, gente, enquanto Moisés estava com Deus lá em cima, o povo estava pecando lá embaixo. Interessante que tem sempre um líder frouxo. Olha aí, ó, não é hora de carinho não, olha para mim. Sabe por que existe igreja fraca? Porque existe líder frouxo. Nós não podemos comprometer a verdade do evangelho fazendo as pessoas acreditarem numa mentira. Não precisa inventar, o não também foi criado para ser dito. Falei aqui certa feita e vou repetir: um exército de ovelhas pastoreado por um leão tem uma probabilidade de 100% de derrotar um exército de leões liderados por uma ovelha. Deus está procurando homens e mulheres alinhados com o evangelho, com aquilo que Ele quer que seja estabelecido aqui, pastor. Então, enquanto Moisés estava com Deus lá em cima, Arão estava lá embaixo fazendo a vontade do povo. A Bíblia diz que Deus falou: Moisés, corre, porque estreitou. Só que o que aconteceu? O povo gostava, o povo precisava ver, Thalita. Por isso que eu trouxe essa arca aqui hoje. O povo é palpável, o povo é visual, e eles precisavam ver, maestro Alexandre. Então Deus falou assim: olha, Moisés, faça uma arca de madeira de acácia, com 2 côvados e meio de comprimento, por 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Vai, Lu. Revista de ouro puro, por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao redor. Eu vou explicar tudo isso a vocês, hein? Mandem fundir 4 argolas. Aqui, madeira. Aqui é como se fosse um revestimento de ouro. Essa parte preta é a madeira, porque ela era betumada. Aí os caras falam assim: a igreja de parede preta. Querido, você acha que o betume que foi na arca era de que cor? Preto. Betume nada mais é do que uma massa asfáltica, é preto. A gente precisa entender, não tem nem uma bala para te dar hoje, mas vou te arrumar. Mas olha só, ele mandou fundir também argolas. Aí ele falou assim: olha, prendas aos 4 pés com 2 argolas, né, de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia e revista-as de ouro, e as encaixem nas argolas. Elas eram encaixadas do jeito que está aqui, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca, preste bem atenção, as tábuas do testemunho que darei a você. Faça uma tampa de ouro puro, com 2 côvados e meio,
de comprimento por 1,5 côvado de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim em uma extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Tá vendo aqui, ó? Aqui é a cabeça do querubim, aqui é o querubim ajoelhado e as asas deles. Vai. Os querubins devem ter as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Presta bem atenção. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas dos testemunhos que darei a você. Ali, sobre a tampa, presta bem atenção, ali, sobre a tampa, no meio dos querubins que estão sobre a arca dos testemunhos, eu me encontrarei e falarei com você a respeito de todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Então, como que funcionava a coisa? Moisés fez a arca, Deus mandou fazer a tampa, os querubins tinham que estar prostrados, as asas dos querubins, e a Bíblia está dizendo que a presença de Deus habitava aqui, ó, em cima. Sabe por quê? Porque Deus queria ter o controle. Mas quer ver uma coisa? Eu já vi muita gente pregando, obrigado meu amor, a respeito dos elementos que ficavam aqui na arca, mas nunca me mostraram a referência bíblica. Luan, Hebreus capítulo 9, por favor, só para que a gente possa. Hebreus capítulo 9, versículo 3. Ah, porque ele botou dentro da arca. O que ele botou dentro da arca? Por trás do segundo véu do tabernáculo havia a parte chamada Santo dos Santos, que tinha o altar de ouro para o incenso, a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Dentro da arca, então, se alguém estiver pregando, a referência que comprova o que foi colocado dentro da arca está aqui, ó, Hebreus 9, 4. Dentro da arca estavam o vaso de ouro com o maná, a vara de Arão que havia florescido e as tábuas da aliança. Volta lá naquele texto, Luan. Agora eu quero te explicar o que foi que fez com que Davi fosse considerado um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que quando Deus começa a mandar Moisés fazer a arca, Deus fala assim: eu quero que a arca seja construída de madeira de acácia. Sim ou não? Não é isso que está dizendo o texto? Mas por que madeira de acácia? Porque para os judeus, a madeira de acácia é uma madeira incorruptível. E o que é uma madeira incorruptível? É uma madeira que ela não se contamina com essência, pode ser derramado o que for, a sua casca é grossa. Uma madeira de acácia, para que ela seja considerada uma madeira verdadeiramente incorruptível, ela precisa resistir vendaval, tempestade, seca. Por quê? Porque quanto mais vendaval, quanto mais tempestade, quanto mais seca, quanto mais tribulação, mais forte e mais autêntica é uma madeira de acácia. Só que eu vou provar você na Bíblia que a madeira, ela representa o lado humano das pessoas. Juízes capítulo, rápido na referência, Luan. Juízes capítulo 9, versículo 8 e 15. Você anota a referência aí, não vai dar tempo de ler. Mas Juízes capítulo 9, versículo 8, o evangelista Paulo em diante diz assim: certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si, e disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar? Ponto. Esse aqui é uma referência, a qual a madeira, no contexto histórico dos judeus, representa pessoas. Quer ver um outro texto? Luan, bota aí para mim, Marcos capítulo 8, versículo 24. Quando vi o novo, ainda estava na garagem um dia, aquele pastor lá, o Will, chegou para mim e falou assim: eu tive um sonho. Falei: é mesmo, doido? Ele é, a gente ia viajar para algum lugar. Falei: qual sonho? As pessoas eram árvores. Falei: pô, Will, você nunca fumou um baseado, nunca cheirou um pó, é viciado em danoninho, em iogurte, que viagem é essa, Will? A Bíblia está provando para mim e para você que as madeiras, elas eram consideradas como humanos. E olha o que a Bíblia diz: ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas e elas parecem. Então a representatividade de uma árvore
de uma madeira naquela época, eram como pessoas, porque as pessoas tinham que ser incorruptíveis, fortes. Mas a Bíblia fala que Deus disse assim: olha, faça de madeira de acácia, mas revista com ouro. Por que ouro? Porque o ouro representava a divindade, aquilo que é sagrado. Eu vou te dar a referência também, Luan, porque eu anotei aqui, assim que eu achar. Jesus, eu preciso achar para mostrar para esse povo aqui que eu não estou doido. O ouro, tá. Cânticos dos Cânticos, capítulo 5. A Bíblia prova que o ouro representa aquilo que é sagrado. Então presta bem atenção. Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 11. A sua cabeça é como ouro mais puro, os seus cabelos são ondulados, negros como um corvo. 12. Os seus olhos são como pombas junto aos resgatos de água, banhadas em leite, incrustado como joias. De quem que a Bíblia está falando aqui? De Deus. Então o que Deus está falando? Olha, Moisés, esse objeto, ele precisa ser de madeira de acácia, porque representa o lado humano das pessoas, mas revestida de ouro, porque vai representar a minha divindade, para que todos saibam que sou eu que revisto aos meus filhos. Mas vamos avançar aqui, presta bem atenção. Aqui dentro, a Bíblia diz que tinham 3 itens. Primeiro, as tábuas de pedra, aonde foram gravadas as leis. Sim ou não? Hebreus capítulo 9. Por quê? Porque Deus falou assim: olha, coloca aí as tábuas de pedra que foram escritas as leis, porque essas tábuas representarão a rebelião do povo em relação aos meus ensinamentos. Moisés foi lá e colocou. Moisés, lembra de quando eu escolhi Arão para ser sacerdote? Lembra que foi através de uma vara, e eu disse que a vara que florescesse, Luan, Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20, é a referência, não precisa botar não. Só que quando Deus falou a respeito da árvore, da vara de Arão, é Números capítulo 17. O que Deus fez? Mandou pegar cada líder de cada tribo e falou assim: olha, a vara que florescer, eles vão saber que esse aí é o líder a quem eu escolhi. Só que o povo se revoltou contra Arão, contra Moisés. E aí Deus falou assim: Moisés, Moisés, você vai colocar ali as tábuas dos mandamentos e a vara de Arão. Por que a tábua do mandamento? Porque representa a rebelião do povo em relação aos ensinamentos de Deus. E por que a vara de Arão? Porque representa a rebelião do povo em relação aos sacerdotes constituídos por Deus. Está conseguindo entender, sim ou não? É uma aula, hein? E olha que você não está nem na faculdade. Isso aqui é para a galera que está fazendo bacharel em teologia. Eu peguei uma turma um tempo atrás e... Presta bem atenção. As tábuas dos mandamentos que estavam aqui dentro representava a rebelião do povo em relação aos ensinamentos de Deus. A vara de Arão representava a rebelião do povo em relação às autoridades constituídas por Deus, pastor Marquinhos. Mas agora vem o pote de ouro. O pote de ouro que continha o maná, que está lá em Números capítulo 21, fala da rebelião do povo, pastor Aquino, em relação ao cuidado e à provisão de Deus. Luan, coloca aí para mim Números capítulo 21, versículo 4, essa eu preciso ler. Quando Deus mandou Moisés fazer isso, ele estava no Monte Sinai, no deserto. Aí diz a Bíblia: partiram eles do Monte de Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. O povo, porém, ficou impaciente no caminho, porque o povo tem pressa, né? E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e já estamos fartos. Em outra versão, fala deste pão miserável. Mas esse mesmo pão miserável que eles estão falando aqui, o povo que estava saindo da escravidão do Egito, eles viam um maná cair do céu, e Deus ainda falava: pastora Lorena, come tudo hoje, porque amanhã vai estragar. E eles falaram: poxa, não tem pão, não tem nada, nós vamos comer essa comida miserável. Na versão original está pão miserável. Luan,
Salmo 78, versículo 24. Vocês sabem que pão é esse? Que esse povo estava reclamando? Fez chover maná para o povo comesse, deu-lhe o trigo dos céus. Os homens comeram a mesma comida que Deus servia para os anjos, Deus enviou para o povo na terra. Só que o povo é tão ingrato, que eles chamaram o maná, o pão dos anjos, de pão miserável. Deus falou: Moisés, coloca o pote de ouro dentro dessa arca aí também. Então, só para que fique bem entendido, o que vem aqui dentro? As tábuas dos mandamentos, as tábuas das leis, representando a rebelião do povo em relação ao ensinamento da palavra. A vara de Arão que floresceu, representando a rebelião do povo em relação às autoridades constituídas por Deus. E o pote de ouro que continha um maná, o pão dos anjos. Só que aqui no decorrer da Bíblia, a Bíblia diz que Deus mandou fazer uma tampa, e nós lemos lá, volta lá, Luan, porque essa tampa era uma tampa de ouro maciço. Gente, em livros extra-bíblicos, a cultura dos judeus, Flávio Josefo, eles relatam que a construção do propiciatório, que o nome dessa tampa é propiciatório, era feita no fogo e na pancada. Por quê? Porque pedra preciosa, ela é refinada no fogo e na marretada. Só você, crente, que quer vida fácil. Por isso que está difícil chegar em algum lugar. Mas olha só, o que representava o propiciatório? Esse lugar aqui, simples. Deus falou: a tampa tem que ser forte, porque sobre ela colocarei querubins, e entre os querubins a minha presença. Nós lemos no texto, não foi isso que nós lemos? Então não pode ser qualquer tampa, até porque, pastora Shirley, o que está aqui dentro precisa ficar bem guardado. Só que o texto prova para mim e para você, que quando Deus mandou, então, viu que estava tudo pronto, Deus falou assim: Moisés, agora, de hoje por diante, para que eu não consuma mais esse povo, os sacerdotes, todas as vezes que o povo pecar, tem que pegar um cordeiro. O que é um cordeiro? Um cordeiro é isso aqui, ó. Isso aqui é um cordeiro? Isso aqui é um cordeiro? Sim ou não? Não, isso é um bode velho. O que é um cordeiro? Um cordeiro é isso aqui, ó. Vem cá, filho. Esse aqui é o Miguel. Ah não, esse é o Luiz. É muita criança. Esse aqui é o Luiz, filho do Luan e da Nani. Por que ele é um cordeiro? Porque ele é um filhote. Então, para que o sacrifício valesse, os sacerdotes tinham que pegar o cordeiro, sacrificar o cordeiro e derramar o sangue do cordeiro aqui. Sim ou não? Somente assim, vai lá, Miguel, senta lá, obrigado, Luiz. Somente assim Deus aceitaria a expiação dos pecados pelo povo. Qual era o nome dessa tampa? Propiciatório. Fala comigo, propiciatório. O que significa propiciatório? Sacrifício. 1 João capítulo 2, versículo 2. A Bíblia diz que Jesus começou a pregar, e Jesus, através de João, João diz assim: ele é a expiação pelos nossos pecados. E não somente, tem como você botar King James, Luan? Obrigado. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo. Ou seja, presta bem atenção, isso aqui era o que? Era uma caixa de madeira de acácia, revestida de ouro. A madeira representava a humanidade, o ouro representava a divindade. Aqui dentro, as tábuas das leis, a vara de Arão, o pote do maná, a tampa totalmente de ouro maciço, chamado propiciatório.
sobre o propiciatório era derramado sangue de cordeiros. A presença de Deus estava aqui no meio. A Bíblia fala várias vezes que essa arca foi parar em mãos erradas. E todas as vezes que a arca ia parar em mãos erradas, uma desgraça acontecia. Por quê? Porque tem muita gente que acha que tem o direito legal de conduzir a presença de Deus de qualquer maneira. E não é. Você não pode fazer aquilo que é santo em profano. Você não pode dizer que você carrega a presença de Deus se você não está alinhado com a vontade de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Deus, ele continua matando. A Bíblia diz que certa feita, se eu não me engano, lá em 1 Samuel capítulo 6, 19, a arca foi tomada pelos filisteus. 1 Samuel 6, 19, a arca foi tomada pelos filisteus. Aí os filisteus viram que a arca derrubou o Deus deles lá, Dagon. Eles foram devolver. No entanto, 70 homens de Bet-Semes, sendo que 50 deles eram daqueles que andam aos milhares, filhos de Jeconias, cometeram o pecado de olhar para dentro da arca. O que eles fizeram? Ih, rapaz, trouxeram a arca para cá. Caramba! Abriram a arca. Olha o que a Bíblia diz: por este motivo o Senhor os matou, e o povo muito se lamentou e chorou, e ficou de luto por causa dessa grande matança que Deus fez cair sobre aquela gente. Por quê? Eu te explico, é simples. Quando Deus mandou colocar as tábuas, a vara e o pote de maná, a vara, os potes, as tábuas das leis representavam o pecado e a maldição da humanidade. Só que sobre eles estava a representatividade santa do Deus Todo-Poderoso, ao qual o sangue era aspergido. E a Bíblia diz que Deus olhava de cima. Sabe por quê? Porque quando Deus olhava de cima, Deus não conseguia enxergar o pecado do povo através da rebeldia, da desobediência. Quando Deus olhava por cima, Deus não conseguia ver a desobediência e a rebelião em relação às autoridades. Deus não conseguia ver a rebelião e o pecado do povo através da negligência da provisão. Sabe por quê? Porque sobre o pecado estava o sangue do Cordeiro. Entenda, Deus está de cima. A Bíblia diz em 1 João 2,2, João pregando, e Ele é a propiciação. Você sabe por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi entendeu que isso aqui não era apenas um objeto, isso aqui era a personificação do próprio Jesus. Porque a Bíblia diz que homem nenhum viu a Deus, a não ser por intermédio do seu unigênito. Ou seja, desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia sempre pregou sobre a pessoa de Jesus. Deus não queria que o pecado, as rebeliões do seu povo fossem expostos. E por que a igreja gosta de expor vergonha das pessoas? Por que a igreja faz questão de apontar quando a pessoa caiu, quando a pessoa não caiu, quando a pessoa foi ferida ou não, se o próprio Deus não aprova? Sabe por quê, querido? Porque se os seus pecados estiverem cobertos pelo sangue de Jesus, quando Deus olhar para você, não serão os seus pecados que Ele vai ver, não serão as suas rebeliões que Ele vai ver. Ele vai ver o sangue e vai falar assim: ele até merecia morrer, mas eu estou vendo o sangue do Cordeiro que foi derramado sobre a vida dele. Rapaz, essa praga tinha que morrer mesmo. Mentiroso, fofoqueiro, mas ele veio de cima. E quando ele veio de cima, ele vê o propiciatório. 1 João 2,2, Ele é a propiciação, ou seja, é o próprio Jesus. Quando Deus olha do céu e olha para mim, para você, para a nossa humanidade corrompida, Ele fala: caramba, eles podem estar fisicamente corrompidos, mas eles estão revestidos por uma santidade, e sobre eles está a propiciação, o lugar do derramamento, o sangue do meu filho. Mas eu quero ler mais um texto, porque eu estou correndo aqui. Tiago capítulo 2, versículo 13, e é o último texto. Tiago 2,13. Ô Luan, volta lá no versículo 10, só para a gente ler uma coisa rapidinho.
Versículo 10. Porquanto quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Diego, domingo passado eu estava pregando sobre isso, eu lembrei de você, você é advogado. Quando que você ganha uma sentença? Quando você acha brecha na lei, sim ou não? Aí você vai ganhar a sentença, não é isso? Só que tem um porém. Quem comete um erro e guarda apenas uma parte parcial da lei, com certeza ela deixa de cumprir toda a lei, não é isso, Diego? Deixa a brecha, aí o advogado entra e ganha a causa, não é isso? Você que é bom em julgar o seu irmão, você que é bom em condenar o próximo, deixa eu falar uma coisa, você pode saber até um ponto da lei, mas se você não for obediente a toda a lei, você se torna réu naquilo que você julga, porque quem obedece apenas aquilo que lhe convém, automaticamente desobedece em todo, e aí ó, está quebrando, tão quanto qualquer outro. Então para de julgar, para de apontar, para de condenar. Bob Harris já dizia, perfeição é intangível, mas quando o foco é a perfeição, resultado é excelência. Se você é bom, você não mente, não fala de quem mente. Você compra, paga, não fala de quem fuma maconha. Sabe por quê? Em alguma coisa você é ruim, filho. E se você não tem condição de guardar a lei em sua integridade, em sua totalidade, em alguma coisa você está pecando também. Só que aí, vamos lá, versículo 11. Pois aquele que proclamou, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém cometes um assassinato, te tornas da mesma forma transgressor da lei. Falai e procedei com todos, com quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade. Presta bem atenção. Pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. Querido, você gosta de julgar os outros? Fica tranquilo. Olha lá, ó. Também será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. Porém, o tema da mensagem de hoje, eu quero que você guarde para o resto da sua vida, seu julgador, seu acusador, é que a graça triunfa sobre o juízo. Por mais que as pessoas tentem acusar você, querido, por mais que as pessoas queiram denegrir a sua imagem, quando Deus mandou fazer essa arca, colocou as peças que representavam rebeldia, desobediência, escravidão, tudo de ruim, sobre elas foi colocado o propiciatório, sobre elas foi colocado o próprio Jesus Cristo, ao Cordeiro, aquele que derrama o seu sangue pelos meus e pelos seus pecados. Então quando Deus olhava para a arca, Ele não olhava os pecados, Ele não olhava a rebeldia, Ele só conseguia ver o sangue do Cordeiro derramado. E sabe o que a Bíblia diz? A graça triunfa sobre o juízo. Você pode sair daqui hoje livre, você pode sair daqui hoje com a sua alma lavada. Sabe por quê? A graça triunfa sobre o juízo. Se a gente analisar direitinho, a graça de Deus está sobre a própria lei de Deus. Vou repetir: a graça, o favor imerecido, está acima da própria lei. Foi Deus que criou a lei, mas Ele achou brecha. Ele falou assim: olha, então eu preciso criar uma melhor. E eu disse semana passada e repito hoje: o decreto atual anula o decreto passado. E hoje data 25 de agosto de 2024, a sentença de morte, a sentença de falência, de enfermidade, de calúnia, de difamação, seja lá qual foi, está sendo substituída, porque a graça triunfa sobre o juízo. Querido, a misericórdia. Eu fico pensando, Deus, Ele julgava o povo porque Ele era justo, mas o desejo dele nunca foi julgar. Então presta bem atenção, nós precisamos ir embora, porque tem algo profético a ser feito aqui. Está na hora de repararmos, de ressaltar pecados e rebeliões. É hora de nós pararmos de acusar. É hora de nós pararmos de questionar autoridades constituídas por Deus. Porque quem é bom em um artigo, em um inciso, em um parágrafo, pode não ser em outro. E se você não é bom em tudo, você não é bom em nada. Estamos todos no mesmo nível.
amparados pela mesma graça. A propiciação é Jesus, o Cordeiro é Jesus. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou: com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço do equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. E Deus, sabe, querido, a graça do Senhor está sobre a sua vida. Por que Davi então foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque tudo que ele queria era trazer Jesus de volta para o meio do povo. Tudo que Davi queria era que aonde ele estivesse, a presença de Jesus estivesse com ele. Quer ser um homem considerado segundo o coração de Deus? Seja um homem que tem fome e sede pela presença. Seja um homem que anela pela presença. Rótulos, títulos são passageiros, são efêmeros, acabam. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou, Ele conhece a força. Eu quero orar pela sua vida, mas antes de orar pela sua vida, eu quero chamar aqui em cima o Álvaro, a Larissa. O Álvaro, evangelista Álvaro, e a Larissa são filhos ministeriais dessa casa. Salvo engano, vem cá, eu chamei vocês aqui, macho. Salvo engano, acho que Álvaro está com a gente que uns 4, 5 anos, Álvaro. Por aí, né? Álvaro, dá a mão à sua mulher. Isso, espera por ela. Você não é da roça? Eixa. O Álvaro é um menino que, desde quando eu o conheci, ainda era assembleia. Eu tenho que contar esse testemunho de novo, porque nós fomos no monte uma vez. Eu era o único pequenininho no meio da galera. Chegou um profeta lá, maluco, rodou para um lado, rodou para o outro. O cara me rodou, me sapateou. Daqui a pouco eu estou vendo o evangelista Álvaro, que é só no passinho do mual, que é Álvaro deu da mão do cara e, meu irmão, subiram um monte de ré, velho. Subiram um monte de ré. Eu nunca vi disso. E o varão falou assim: me solta. Eu falei: comigo é fácil, eu quero ver ele que é grande, vai com ele aí, ó. E aí o Álvaro saiu, foi conhecer outros ares. Falou comigo e com a Dani, com os pastores na época. Foi no arraial, pegou uma mulher do mesmo povo e voltou e falou assim: ó, tô embrasado. Casou, hoje tem uma filhinha. E quando eles retornaram ao Ministério Vinho Novo, ele falou assim: apóstolo, eu não sei quanto tempo, eles estavam grávidos, tinha questão profissional. Falou assim: ó, no tempo certo a gente vai estar junto. Só que essa semana o Álvaro me chamou e falou: pô, a gente precisa trocar ideia. Eu falei: cara, então vem aqui em casa, não posso sair. E ontem nós estávamos conversando. E olha, para vocês entenderem a diferença de um posicionamento, de quem sai por conta própria e quem é enviado. Honra. Deus é um Deus de princípios. Todas as vezes que eu e você quebramos os princípios estabelecidos, pelos princípios que quebramos, seremos quebrados. Aí ontem a gente conversando, eu estava achando que o Álvaro ia falar a respeito dele, Larissa, ela canta e tal, ele dança.
E eles falaram: olha, a gente está com um desafio novo aí. A gente tem um chamado latente para desenvolver aí. Eu falei: é mesmo, macho? É. Mas eu já sabia. Ele falou assim: é porque meu sogro e minha sogra estão iniciando um ministério aqui na cidade. E Deus nos direcionou a caminhar com eles. Eu falei: é mesmo, macho? Ele falou: é. E o que você quer, Alvo? Sem rodeio? Não, eu queria pedir o senhor para liberar nós, para poder ajudar meu sogro, minha sogra. Cadê? Estão aí? Cadê pastor Josué, pastora Hélida? Por favor, sobe aqui. Eu falei: é mesmo, Alvo? Ele é. Eu falei: Alvo, só tem uma forma de eu liberar você para você trabalhar com seu sogro e sua sogra. E avisei ele mesmo, falei: ó, eu não tenho tamanho não, mas tenho ousadia, tá, pastor? É uma honra receber vocês aqui. Pastora Hélida, conheci de ouvir falar, mas agora te vejo nos meus olhos. E aí eu falei para ele lá em casa ontem, falei: ó, só tem uma maneira de eu liberar vocês daquela igreja. Vocês não, você, porque ela é filha, ela vai, mas como é a esposa dele, olha só, é você saindo de lá ativado ministerialmente. Álvaro é um exímio evangelista, mas eu falei: Álvaro, como que você vai mudar de nível na mesma unção? Fala: então desenrola com o seu sogro lá e fala assim: ó, o apóstolo falou que ele só vai me liberar se eu sair de lá ativado como um pastor. Porque quando eu falei, na mesma hora testificou no coração de Dani. E aí eu falei: Álvaro, mas só tem um porém. Eu só ativo o seu chamado pastoral se o seu sogro e a sua sogra estiverem lá. Sabe por quê? Vocês não estão saindo daqui de qualquer jeito, vocês estão saindo daqui enviados. Pastor, pastora, a perfeição é intangível, não vai existir pessoa perfeita. Mas quando o foco é perfeição, o resultado é excelência. Então, eu queria chamar pastor Carlão, pastor Aquino. Sobe aqui, por favor. Pastora Júlia, sobe aqui, por favor. Você vai representar sua mãe. Pastor Carlão, ajoelha aí. Vocês dois, dá para ajoelhar, né, Alvo? Você dá seus pulos depois, irmão. Apaga a luz para mim, por favor. Pastor Carlão, aqui do lado, pastora Júlia. Pastora Priscila, está aniversariando hoje. Pastora, vai lá. Nós vamos ativar o chamado evangelístico da Larissa e o pastoreio do... Pai, isso aqui no óleo vai ficar, né? Pai, eu sempre quis fazer isso em alguém, todo mundo faz em mim. Mas olha só, pastor Josué, aqui quem manda nesse altar é o Senhor. E quem vai derramar esse óleo são vocês. A placa denominacional é do homem, mas a igreja é do Senhor. A partir de hoje eu tenho aliança contigo. Sou o cara mais perfeito não, mas meu povo é seu povo, minha vida é pela sua. Eu estou falando tudo mesmo, passo o trator mesmo, jogo pedra, dou paulada. Mas essa honra é sua. O que eu falei com você, macho? Só faço o seu sogro e sua sogra estiverem aqui, né? Então a senhora vai derramar aqui, o senhor vai derramar aqui. E vocês tiraram a mão dos ombros dele, por quê? Vocês estão cansados? Eu pedi o pastor Nil, falei: Nicolas, eu quero 1 litro de óleo. E aproveita que o pastor Gil não está aí, que o pastor Gil é ciumento com óleo. Ele chegou, não sabia que ele tinha chegado não. Mas ó, deixa Deus usar o senhor, hein? Eu queria que vocês estendessem as mãos para cá, por favor. Se coloca de pé, porque também nós vamos orar. Nós vamos encerrar adorando com as crianças. Fica à vontade, tá, pastor Josué? Amigo Espírito Santo, nós entregamos em tuas mãos esse momento a vida do pastor Álvaro e da evangelista Larissa. Nós profetizamos que o ministério Carta Viva está chegando para um novo tempo na cidade de Rio das Ostras. Eu profetizo a Deus sobre a vida do pastor Josué, do pastor Álvaro, da pastora Aurélia e da evangelista Larissa, um novo tempo.
Um povo que não está saindo daqui de qualquer maneira, mas está saindo daqui enviado para o cumprimento de um propósito. E eu compartilho uma unção apostólica. Naraman chocando yerabandandarabandaras. Ramamando yeriarabandarandarai. Naman chocando toyepandarahasa. Nirimiricando robandarabashandarai. Daramando cobi andaraganda yandarabandarabandarabababababababa. Pastora Hélida, a senhora consegue ajoelhar aí? A junta tá boa? Me dá esse óleo aqui. Pode ficar aí mesmo. Pastor Josué, como é que a igreja vai ser apostólica sendo dirigida por um pastor? Entrou aqui pastor, vai sair daqui apóstolo. O senhor e a apóstola Hélida. Ah, porque a minha liderança depois ele confirma lá. Mas eu não tenho como. A casa já está aberta, macho. A Carta Viva é uma casa apostólica. Senhor, eu quero liberar uma unção apostólica sobre a vida do pastor Josué. Quero também, Senhor, liberar uma unção apostólica sobre a vida da apóstola Hélida. Ó Deus, eu ativo o chamado pastoral do Álvaro. Eu ativo o chamado evangelista da Larissa. Uma nova unção para um novo tempo. Uma nova unção para um novo tempo. Que essa essência seja, ó Deus, liberada aonde quer que eles estejam. Um tempo apostólico poderoso. Um tempo apostólico furioso. Nós, Ministério Apostólico Vinho Novo, ativamos e os liberamos nas regiões celestiais a avançarem em todos os níveis. Em todos os níveis, em todos os níveis, em todos os níveis, em todos os níveis, em todos os níveis. Qual foi o repertório que você cantou aí? Eu queria pedir os pastores e as pastoras, vem cá, vem orar aqui, profetiza aqui, nós temos que ir embora, vem rápido, 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 pastores e pastoras, rápido, 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 rápido. Senhor, nós ativamos em um nível profético furioso, para o cumprimento de um novo tempo. Ó Deus, o nosso comprometimento é com o reino dos céus, o nosso comprometimento é com o reino da Tua palavra. Ó Deus, nós ativamos o apostolado, nós ativamos o pastoreio dos Teus filhos. Nós declaramos um novo tempo. Nós profetizamos, ó Deus, que uma nova igreja cresce, nasce em Rio das Ostras, uma igreja autêntica. Nós profetizamos o nascimento de uma igreja autêntica a cumprir um chamado. Não é uma igreja usurpadora, não é uma igreja sem autenticidade. Nós declaramos no mundo celestial, Carta Viva Church, uma igreja com autenticidade, caráter e identidade apostólico, para cumprir um chamado de excelência na cidade de Rio das Ostras. Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Querido, a graça triunfa sobre o juízo. Com alegria. Apóstolo Josué e apóstola Hélida, essa é a diferença de uma igreja autêntica para uma igreja usurpada. Pode rodar qualquer um aí, Alvo. Pode rodar qualquer um aí. Ei, segura baixinho aí. Carta Viva Church é uma igreja legítima. Ela não é usurpada, ela não é inventada. Igreja não se cria, igreja se nasce com autenticidade em alinhamento aos céus. Apóstolo Josué, que a Carta Viva Church seja tudo aquilo que Deus estabeleceu para esse tempo. Adora, e nós precisamos ir embora. Coordenação, bota os pequenininhos aí na fita, que eu vou orar. Vocês picam o pau, gente. Eu quero, evangelista Bárbara, a sua missão depois, pega os dados aqui, ó, do apóstolo,
Eu quero orar pela sua vida, profetizando uma semana de graça sobre a sua vida. Talvez você está esperando dinheiro, carro zero. Tudo isso vem com a graça. Apóstolo, Tom, pode levar do senhor. Derrama naquela terra lá. E dia 19 eu estou lá, hein? Graça e paz, amém? Eu quero só dar uma palavrinha rapidinho. Eu e minha esposa saímos de casa hoje para estar aqui com vocês, para participar da consagração do Álvaro e Larissa, e para testificar, apóstolo, o que Deus fez aqui. Deus falou comigo. Eu não esperava esse momento. Mas Deus concluiu aquilo no meu coração. Foi segundos. Eu falei com a minha esposa: está preparada para ser apóstola? Não sabia disso, mas lá no céu já estava registrado. Eu não sabia disso, muito menos que Álvaro seria enviado. A obra foi feita, o azeite foi derramado, e toda a honra ao nosso Deus. Você pode aplaudir Jesus por isso? E não se surpreenda não, sua vez vai chegar. Árvore se conhece pela qualidade do fruto. Amigo Espírito Santo, eu quero abençoar a vida da tua igreja, que eles possam fluir em todos os níveis. Qual é o dia lá? Não, que você tinha me chamado. Pastora, coloca na agenda do Ministério de Louvor, 19 de outubro, todo mundo lá na Carta Viva Church. Levante suas mãos. Pai, eu quero abençoar a tua igreja. Pode acender a luz aí, Pedrinho. As crianças que se preparem aí. Nós queremos abençoar a vida dos teus filhos. Que a semana seja uma semana cheia de graça, uma semana cheia de poder, uma semana cheia de unção, para o cumprimento de um propósito. Senhor, que esse tempo que eles disponibilizaram a estar aqui seja recompensada pela enxurrada dos céus. Abençoar, meu Deus, a vida do Davi, a vida da Elisa, a vida, meu Deus, das tuas filhas. E profetizar, ó Deus, os céus sobre a vida deles. Que os teus filhos sejam poderosamente abençoados em nome de Jesus. Ei, vocês podem tocar um louvor aí para essas crianças adorar e todo mundo embora? As crianças vão adorar, pastor? Então vamos embora. Vamos embora. Vamos lá? Adora aí para essas crianças meter o pé. Eu vou dar um abraço a vocês antes de ir. Ih, já teve um atropelado aí, hein? Esse aí está acostumado a cair. Vamos. Galerinha, Deus abençoe vocês poderosamente. A cada papai, a cada mamãe que liberou seu filho a estar lá conosco. Esperamos vocês no próximo. Vai, gente, para esse povo ir embora para casa. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Deus abençoe sua vida. Encher esse lugar. Deus abençoe a sua família. Vai em paz, querido. Vai em paz, querido. Diego. Tua glória. Deus abençoe vocês. Tua glória.